A temática de hoje focaliza educação e liderança. E eu costumo dizer que eu vou falar, eu quero dizer a vocês que eu vou falar como professor, como educador e como mestre. O objetivo desta nossa apresentação de hoje, da nossa fala de hoje, da nossa orientação de hoje, está baseada no meu papel de professor, especialmente quando eu era professor na escola que era chamada na época de primeiro e segundo grau. O primeiro grau corresponde hoje ao fundamental e o segundo grau corresponde ao colegial. Então, nessa época, em 1971, nós recebemos uma orientação que era praticamente uma ordem. De agora em diante, é proibido premiar apenas os alunos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugar. Esse hábito que se tinha nas escolas de premiar o primeiro, segundo e terceiro lugar entre os alunos de uma turma ou de uma sala, de uma matéria. Então, matemática tinha o primeiro, segundo e terceiro lugar, português tinha o primeiro, segundo e terceiro lugar. A própria turma tinha o primeiro, segundo e terceiro lugar. Depois se fazia o primeiro e segundo lugar do fundamental, ou do primeiro, segundo e terceiro lugar dos secundários, ou do segundo grau na época. Então, por quê? Se dizia que estava se instituindo uma forma mais democrática de classificarmos os alunos. Porque praticamente sempre, primeiro, segundo e terceiro lugar de uma matéria, de uma sala de aula, do colégio e assim por diante, eram praticamente sempre os mesmos. Então dizia que tinha que se ampliar o quadro de premiados. Só que não se apresentou uma forma de ampliar esse quadro de premiados. Se determinou que dos classificados em sala de aula, não importava a posição, não haveria mais premiação em relação às disciplinas, às salas de aula e o colégio. Então se dizia que daquela época em diante se evitaria, não se premiaria mais os alunos em primeiro, segundo e terceiro lugar na forma de premiação de classificados por notas nas escolas. E sim, se abria uma outra possibilidade. Eram orientados para se ter gincanas de vários assuntos, em que mais alunos, portanto, poderiam ser premiados. Só que hoje, já falava na época, eu não concordei com isso, desde o começo. Porque eu disse, já mataram, já exilaram as nossas lideranças principais. Agora querem sufocar a possibilidade de surgir novas lideranças, porque liderança sempre vem daqueles que são mais competentes, mais capazes e assim por diante. Então, a partir do momento que se apresentava uma outra alternativa para premiar os alunos através de gincanas de esporte, gincana disso e daquilo, mas não tinha nada a ver com o aproveitamento dos alunos em relação ao seu processo de ensino-aprendizagem. Eu fui tão contra isso, que no colégio em que eu era diretor, nós mudamos o sistema. Nós passamos a premiar continuamos a premiar o primeiro, segundo e terceiro lugar, segundo a classificação no processo de ensino-aprendizagem, mas nós também passamos a premiar aquele aluno que se mantinha estável, praticamente tirando as mesmas notas todos os meses.
mesmo que fossem notas tipo 7 ou até 6,5, porque o que importava é que nós tínhamos que valorizar a mão de obra que precisa de profissionais, às vezes menos intelectuais, mas mais práticos. E às vezes aquele que tirava notas menos qualificadas na área, então, ensino-aprendizagem, na parte metódica, na parte teórica, na parte intelectual, ele era ótimo para outras atividades. Então, nós colocamos uma série de prêmios diferenciados. E eu passei a criticar a história das gincanas. Porque eu digo sempre que temos que evitar de confundir simples com simplório. Evitar de confundir o natural com o banal. E a premiação dessas gincanas, em relação a outro processo que até então se exercia, que era premiar os primeiros lugares na área do ensino-aprendizagem, era banal. Até depois eu criticava, dizia que daí em diante se passou a premiar, inclusive com outros valores, as coxas dos campos de futebol e os esqueletos que caminhavam nas passarelas. Eu até fazia isso com certa crítica meio drástica, mas hoje eu vejo que nós chegamos a um momento em que exatamente o que se previa na época, que nós iríamos perder a qualidade de lideranças, nós iríamos perder a oportunidade de termos pessoas mais qualificadas para exercer funções públicas e privadas, nas empresas e especialmente na área governamental. Então, nós temos hoje aí, o que se fala hoje do Brasil? Que estamos em crise política ou econômica, na empresa ou na organização social. Então se diz que a crise está, uma empurra para a outra. A crise política produz crise econômica, a crise econômica reforça a crise política. Por quê? Porque falta lideranças. Ontem mesmo eu ouvi um programa em que se comentava que temos 3 grandes partidos no Brasil, podemos chamar assim: o PSDB, o PT e o PMDB. E nenhum deles hoje apresenta uma liderança que possa assumir com competência a situação do momento. E eu dizia que eu sempre fui fã do PSDB, desde o Fernando Henrique, que eu considero um dos maiores governos já existentes no Brasil, além dele só mesmo Dom Pedro II. Sim, que na prática, e depois eu dizia, por que os líderes do PSDB ficam um competindo com o outro? Porque São Paulo compete com Minas, Minas compete com sei lá quem. Então, agora mesmo se diz que temos o PSDB dividido em 3 lideranças. A do governador de São Paulo, a do ex-governador de São Paulo, o tal de Serra, e o ex-governador de Minas, o Aécio Neves. Digo, por que não sabe se reunir juntos para fazer um governo forte, para ajudar esse Brasil de fato? Cada um só pensa em si. E quer se aparecer. Isso é que é. Digo, o PMDB sempre foi um partido dividido. Tanto que até hoje não se uniu e nem se elevou liderança para
eleger sequer um presidente da República. E o PT, o que aconteceu com o PT? O PT vinha com propostas que pareciam significativas. Mas quando tomou posse do governo, quis ser dono do governo, quis ser dono do Brasil. Como eu sempre digo, todo grupo, toda política fundamentada em socialismo, em que parece que todos têm direito de mandar, ninguém manda e sempre surge um ditador. Me desculpem, eu digo, mas na verdade eu não estou criticando pessoas determinadas. Estou criticando o que acontece quando as lideranças não lideram, não são líderes para qualificar a vida do povo, para qualificar o melhor desempenho do país, para melhorar as condições do povo, da nação, do Estado. Eu digo que hoje nós estamos diante de uma tríplice doença. Chamo de doença porque o sufixo ismo na medicina é doença. Por isso não se deve chamar de homossexualismo. Seria um preconceito chamando o homossexual de doente. Digo, e quais são as 3 doenças que o Brasil e acredito que até grande parte do mundo vive hoje? Do individualismo, do egoísmo e do imediatismo. Todo mundo quer para amanhã. Daí surgem greves que não sabem planejar para fazer. Por quê? Todo mundo quer hoje. E quer o que é meu. O individualismo. O egoísmo só pensa em si. Então, eu digo, nós temos que perceber que nós temos que qualificar de forma significativa a valorização dos seres humanos, especialmente no seu contexto social. Já dizia Aristóteles, há mais de 2000 anos, que a família é a célula-mãe da sociedade. Eu digo que hoje, a ausência de famílias organizadas cria também essa bagunça total do Brasil. E, eu digo, família não é apenas célula-mãe da sociedade, é célula-mãe do sucesso e da prosperidade. É a célula-mãe também das lideranças que realmente promovem a valorização de tudo que é importante para um povo, para uma organização. Que não se foca, eu digo até que tem uma palavra que surgiu aqui no Brasil, mas lá em toda parte, todo mundo praticamente, uma chamada autoestima. A autoestima veio para buscar qualificar a vida das pessoas. Mas na verdade, essa palavra criada por Maxwell Maltz no seu livro Liberte Sua Personalidade, e reforçada em seu livro A Imagem de Si Mesmo, Maxwell Maltz deixa claro que o objetivo é qualificar as pessoas no seu contexto familiar, social, empresarial, governamental, enfim. Só que se enfatizou tanto essa palavra autoestima, que esta palavra nos últimos tempos mais tem atrapalhado que ajudado. Porque a autoestima levou para uma enfatização exagerada do individualismo. Pensar em mim. Eu tenho. Mais ainda, a autoestima focaliza mais as aparências do que as essências. Então, a minha autoestima se manifesta pela roupa que eu uso. A minha autoestima se manifesta por aquilo que eu valorizo no mundo exterior, meu cabelo, meu sapato.
a minha casa, é o carro e assim por diante. Então se focaliza também um outro aspecto que é menos importante. É indispensável, mas é menos importante. Porque se valoriza as coisas e não as pessoas. Se valoriza o que o cara tem mais do que o cara é. Nós temos que ter tudo junto. O ter, o ser e o fazer são 3 verbos integrados. Sem ter não há como ser. E sem ser e ter não há como fazer com eficiência e competência. Então nós precisamos sim prestar muita atenção na nossa educação e nas consequências imediatas, porque hoje é só nós observarmos um pouco as notícias de jornais, seja jornais transmitidos por televisão, por rádio, por jornal de papel, coisa assim. O que acontece? Nos noticiários dos jornais fazem-se presentes os resultados desta educação. Os resultados dessa ausência de lideranças. Eu digo porque no meu tempo o professor era super valorizado. Mas o professor era valorizado também porque merecia. Porque trabalhava mesmo, ensinava e se dedicava no seu processo de ensino-aprendizagem, porque queria formar futuros cidadãos. Queria preparar pessoas para a vida, para construir uma vida melhor e mais feliz. Então eu digo, atualmente, o que aparece mais nos jornais? Agora é a Zika. Mas eu digo que o mosquito Aedes aegypti precisou vir para gritar aos ouvidos das pessoas: chega de lixo! O pior é que não temos lixo apenas nas ruas, apenas em terrenos baldios, etc, etc. Mas temos lixo na sociedade. Temos muitas pessoas que não merecem esse qualificativo de pessoa. São tão egoístas, tão individualistas, que acaba sendo lixo humano. Essa semana mesmo, a semana passada, eu vi alguma coisa que dizia mais um lixo. Mas se referia a aspectos sociais, não era aspectos materiais. Como se seria mais um lixo de pessoas. Infelizmente não me recordo exatamente qual que era a temática. Mas fica aí avisando que o Zika, que o Aedes aegypti, chegou com várias armas para chamar a atenção das pessoas. Chega de lixo. Daí surge a dengue, daí surge o chikungunya, daí surge a Zika vírus, aí surge a Guillain-Barré. Veja a 4ª praga que esse mosquito difunde. Esse Guillain-Barré é uma doença que paralisa as pessoas, paralisa os órgãos. Isto mostra o quê? É um sinal de que o nosso mundo, a nossa sociedade está sendo paralisada. Eu digo, para mim os sinais me falam muito. Então nós temos que perceber que está na hora de darmos mais dinâmica, mais alegria, mais vontade de produzir resultados positivos. E digo, e não há. Diz que para o cara aprender na escola tem que ter motivação. Mas eu não conheço motivação verdadeira e duradoura sem haver uma necessidade. E a necessidade pode ser imaginária ou real. Então eu digo, eu sempre estimulei os meus alunos para mostrar para eles que o estudo era importante para o futuro. Mas não esperava o futuro chegar.
Eu dava atividades que eu cobrava resultados concretos, seja numa redação que eu fui professor de português, seja na área do entendimento das pessoas, na área da psicologia, seja de qualquer outra forma, mas fazer com que a pessoa tivesse que dar resposta e que aí tivesse nota. Porque se não há nota numa escola, não há motivação. Especialmente essa outra bobagem que fizeram na educação brasileira, inclusive a começar por Santa Catarina, que foi o tal a promoção automática. Que as pessoas eram passadas de uma série para outra, mesmo que não tivesse nota adequada. Como se, porque senão repete muita gente e aí o que acontece? Então, se valorizou a banalidade, se valorizou o cara simplório, o incompetente, porque se passa de ano ou se passa de série, mesmo que não tenha nota, para que eu vou estudar? Se não houver uma cobrança imediata, se não houver uma cobrança adequada em cada processo da vida, não há motivação para fazer com que aquele processo seja mais qualificado.